maior seca da história da Amazônia. Seca também no futebol profissional da única sede do norte do país para a Copa do Mundo de 2014. A única torneira que não seca é a do dinheiro público que será investido na capital, Manaus, para, no máximo, 3 jogos do Mundial. O que daria para fazer com 6 bilhões de reais? A maior reserva de água doce do planeta agoniza. As imagens impressionantes das margens dos rios Negro, Solimões e o Amazonas mostram o tamanho do estrago. Comunidades ainda mais isoladas. A catástrofe natural deixou o nível dos grandes rios baixar mais de 20 metros. Deixou marcas e registros impressionantes. Tragédia. O desabamento do porto de Chibatão é reflexo do improviso, da falta de fiscalização, do erro no projeto, de percurso, de legado. Neste caso, muito dinheiro enterrado ao lado de 2 vidas que se foram no domingo trágico do acidente. O povo de Manaus está esgotado. Implora para que as 2 maiores secas da história do Amazonas acabem imediatamente. A dos rios, a temporada das chuvas que se aproxima, resolve. Já a seca do futebol, que agoniza à beira do amadorismo e da falência, não vai contar com 1 centavo dos 6 bilhões de reais que o governo prevê inicialmente para os 3 jogos que o Estado irá receber. Uma situação paradoxal. Um futebol que respira por aparelhos e um mundo de dinheiro para mostrar o Amazonas para o resto do planeta. Primeiro, vamos à realidade do futebol profissional local. As histórias que veremos a partir de agora não são de ficção esportiva. Este é o América do Amazonas, treinando em terreno emprestado. O time do seu Amadeu Teixeira está acostumado a viver de favor. O uniforme multicolorido é conquista, doação. Mas tem nada não, seu Amadeu. Além de fundador do América, é símbolo da resistência do futebol amazonense. Tão respeitado que o ginásio poliesportivo da cidade leva sua marca. Outro orgulho desse senhor de 84 anos é o inacreditável acesso à Série C do Campeonato Brasileiro de 2011. Para você ter uma ideia, durante todo esse campeonato nós tivemos 3 equipamentos, 3 jogos de equipamento. É a única coisa que nós temos. Sobram coragem e dedicação para não deixar o América secar. Bruna Parente é neta de seu Amadeu. Assumiu a presidência do clube e a difícil missão de trabalhar no projeto de vida do seu avô. Aliás, Bruna trabalha diariamente na sede. E a sede é aqui, na casa do seu avô? E a sede é na casa do meu avô. Bruna abandonou a carreira de designer para honrar essa história. Querendo ou não, a gente mendigou muito esse campeonato todo, né? A gente teve que bater, por favor, olha, o América está precisando disso, o América está precisando daquilo. O que você pode nos ajudar? O mínimo ou o máximo? E assim, a gente foi... Até então, a gente está sendo, né? O retrato do futebol profissional do Amazonas não está apenas no meio de transporte do América. E só para constar, este América que conquistou, sabe lá como, o acesso à Série C também não tem estádio para jogar. Com a demolição do antigo Vivaldo Lima para a construção da moderna Arena da Amazônia, não existem mais estádios para o futebol do estado. Visitamos então a instalação que poderia ser a salvação. O estádio da Colina é a casa do grande São Raimundo dos anos 80 e 90. Este é o técnico mais vitorioso da história recente do futebol do norte. Aderbal Lana topou o convite de voltar ao palco onde viveu grandes conquistas. Tá falando que você não gosta de vir aqui, né? Não, não gosto de vir aqui não. Aqui me traz uma recordação, não pelo profissional, mas por aquilo que foi feito, a vida que foi deixada aqui, 8 anos de trabalho aqui dentro, e ver a história do São Raimundo a nível de Brasil e ver hoje. O que você viveu aqui?
Aqui eu vivi 3 títulos do Norte, Copa Norte. Vivi 3 ou 4 campeonatos amazonenses. Vivi um acesso da Série C para a Série B. Vivi uma Comebol, ficando em 3º lugar na América do Sul. Vivi uma Copa dos Campeões, que o São Raimundo participou, depois de passar por vários adversários. E vivi uma geração que não era acostumada com títulos, né? Que era essa nova geração da década de 80 e da década de 90, que não tinha visto nenhum time daqui sair daqui para jogar em lugar nenhum, para disputar nada. E pelo jeito, agora que não vai sair mesmo. Ao estagnado São Raimundo, que não ganha um título há 5 anos, restam apenas o estádio interditado e as lembranças deste ex-treinador que no dia em que completa 63 anos, jamais imaginaria o impacto que a seca do futebol local causaria em sua vida. Você vive de quê hoje, Lana? Rapaz, eu vou dizer para você que eu estou vivendo hoje, vendo o que acontece amanhã. Sem renda nenhuma, não estou passando fome, mas sem renda nenhuma. Tenho 2 filhos pequenos, um com 10, outro com 12. Estou procurando me virar, cara. Corre aqui, corre ali. Lana corre atrás do sustento e da ressurreição do futebol amazonense, assim definido por ele. Hoje nós estamos com o Pires na mão, nem o Pires nós não temos, porque alguns times ainda têm um Pires na mão. Futebol do Amazonas, os caras não tem nem o Pires. Se brincar, não tem nem a mão. Futebol está sem campo para jogar. Não tem estádio. Os clubes falidos. O futebol brasileiro, você ser diretor de clube, diretor de federação, presidente de clube, diretor de futebol, ele é um caminho para você conseguir as coisas. Você consegue mídia, você consegue bons empregos para familiares seus. Se isso sem falar, você ganha. Para quem é diretor, isso acontece, porque a gente vê todo dia aí, o cara que às vezes não tinha nada vira diretor de futebol, ou presidente de um clube, amanhã ou depois ele é arquimilionário. E eu não vou ficar aqui citando nomes e nem citando por que o futebol do Amazonas está aqui, está nessa situação. Mas quem está nos vendo, principalmente no Amazonas, sabe por que ele está nessa situação. Aderbal não faz parte do time dos omissos. Sabe que expor a verdade causa indigestão e retaliação por parte daqueles que o querem ver longe, daqueles que o consideram o louco da história. O louco sou eu. Eu batalhei tanto aqui para que a gente mudasse esse futebol que eu fiquei sozinho. E neste exército de um homem só, Aderbal Lana não entrega o jogo. Eu fui muito bloqueado por muita gente que está dentro do futebol, justamente por não compactuar com coisas erradas dentro do futebol. Eu estou nessa situação hoje porque eu sempre toquei nesses assuntos. São assuntos perigosos. Você vai mexer com pessoas que não tinham nada, hoje tem muita coisa. Um dos assuntos perigosos é a manobra realizada na intervenção da Federação Amazonense de Futebol. Cláudio Nobre, vice-presidente do FAST Ubra de Manaus, é outro que não vai pecar por omissão. E vai mais longe. Não posso ser omisso. Por exemplo, eu recebi ligações que, quando souberam que eu ia falar para vocês, olha, não fala isso, não, eu não posso ser omisso, eu não posso atacar as pessoas, até porque eu não tenho nada contra essas pessoas. Cresci no meio delas, gosto delas como pessoas, mas eu não posso ser omisso com as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, informalmente eu falei que a gente tem que passar por uma reforma de Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados lá em Brasília. É inadmissível nós termos essas ditaduras, entre aspas, no esporte do Brasil. Cláudio Nobre também ajudou a criar a Associação de Clubes de Futebol Profissional da Amazônia. Sabe para quê? Para acabar com as mazelas da federação que, em vez de organizar, trabalhar, se esconde. É inadmissível uma federação que a gente não vê as prestações de conta, não vê a organização interna dos seus funcionários, as coisas, tudo meio que ainda
vamos dizer assim, não moderno. A gente sabe que tem dinheiro, tem ajuda do governo, e as pessoas ficam dizendo, ninguém sabe quanto deu, eu não posso divulgar. Pô, se você pegou ajuda, você tem que divulgar, pô. Um dos objetivos da associação, da criação da associação, é exatamente preencher uma lacuna que penso eu, é meu pensamento, que a federação devia fazer para os clubes. Os campeonatos aqui, a gente tem que pagar tudo, entendeu? Essa é a realidade, entendeu? Nós pagamos tudo, entendeu? Tudo que é arbitragem, os campeonatos estaduais profissionais. No nosso orçamento do ano que vem, Marcelo, já está lá, 20 e tantos mil de prejuízo no campeonato. Mas o que aconteceu no caso da intervenção sobre a Federação Amazonense de Futebol? Eu acho que essa pergunta você tinha que também fazer ao pessoal lá do Tribunal de Justiça do Amazonas, que foi levado por eles pelo Ministério Público. E o que eu sei é que a Federação Amazonense de Futebol está sob intervenção. O interventor é o próprio presidente. A federação, ela existe de direito, mas não existe de fato, né? A Federação Amazonense de Futebol é um órgão ausente do futebol. Por quê? Porque o presidente é prefeito de um município. O de Sica, que é um presidente, mas é prefeito de uma cidade a quase 1.000 quilômetros de Manaus. Então, a questão burocrática, que é o papel da federação, né, e de apoio aos clubes, não existe. Né? Não existe. Inclusive, existe um processo na Justiça contra o presidente da federação, que ele já foi destituído do cargo, a Justiça nomeou um interventor que é ele mesmo. Entendeu? Então, isso é o futebol amazonense. Uma coisa que parece piada. O que não é piada, por enquanto, é o investimento previsto para a capital amazonense, que receberá 6 bilhões de reais de dinheiro público. Paradoxo. O nome disso é um paradoxo. Ao mesmo tempo que nós vamos ter um investimento imenso na cidade, a minha preocupação é que a essência disso que vai acontecer no Amazonas nos próximos 3 anos, a essência disso é o futebol. Como que você vai trazer para uma capital do país uma Copa do Mundo com futebol nessas condições, né? Os gastos, maioria gastos praticamente totais públicos, né? Que você vai investir para proporcionar esse espetáculo de 2, 3 jogos, né? Mas os clubes daqui não chegam nem perto dessa estrutura de recursos. Para entender a transformação que acontecerá até lá, falamos com os maiores responsáveis pelo projeto da sede amazonense. O governador Omar Aziz, o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do Estado, Marcelo Lima Júnior, e, claro, o povo que vive o futebol. Há um debate democrático sobre o projeto bilionário, o legado e os vários compromissos que já foram assumidos. Qualquer Copa do Mundo, para um país como o nosso, deixa um grande legado. Você vai ter financiamentos para que você possa mexer com a mobilidade urbana. Você vai criar uma grande arena esportiva. Essa arena é multiuso, não é uma arena somente para o futebol, para a prática do futebol, ela é multiuso. Nós vamos ter aqui 2 a 4 centros de treinamentos que fica como legado para a cidade. Nós estamos aqui com o projeto do monotrilho, do BRT, já em andamento, esperando o financiamento ser aprovado para que a gente possa construir. Isso vai melhorar bastante o trânsito da cidade de Manaus. Fora o conhecimento que o Brasil e o mundo vai ter da cidade de Manaus, que é o mais importante. A Copa para a gente vai ser um sonho rápido, vai ser uma coisa, quando se der conta da realidade, aí já vai ser muito tarde, porque os gastos já foram feitos, a gente vai ter um estádio monumental aí que vai servir para tirar foto. O problema é que até a Copa do Mundo, nosso futebol mesmo vai ficar falido. Nós temos hoje já firmados em investimentos projetados em torno de 4,5 bilhões de reais. Esse montante contempla recursos do governo federal que serão emprestados ao governo estadual e também à prefeitura. Portanto, serão recursos que deverão ser pagos. Contempla recursos do próprio Tesouro. Nosso Tesouro contempla recursos do município e em torno de 6 bilhões de reais é o total que nós projetamos, incluindo investimentos privados em hotelaria, infraestrutura turística, em bares e restaurantes. Eu vejo o reflexo disso
desse investimento que nós estaremos fazendo agora, eu nem esteja vivo para ver. A Arena ela deve ser viabilizada economicamente através de parcerias. Nós precisaremos produzir conteúdo, diretamente ou indiretamente, através de gestores de conteúdo profissionais que já existem no Brasil e já existem no mundo, trazer esta parceria para o Amazonas. Muitos artistas gostariam de ter na Amazônia o pano de fundo das suas apresentações. Nós acreditamos verdadeiramente nesse potencial. Paralelamente a isso, é necessário também um plano de desenvolvimento do futebol. Eu sinto muito com isso. Eu moro perto do Vivaldão ali, que um ano atrás foi reformado aquele estádio, um dinheiro jogado fora, tá entendendo? Não, o dinheiro é do Estado, mas é financiado. Só que nós vamos pagar esse financiamento, assim como também a mobilidade urbana, o monotrilho. É financiado, mas nós vamos pagar. Quem vai pagar é o povo amazonense. Né? Pior que esse dinheiro é nosso, nós que estamos pagando. Né? Os empréstimos que estão sendo fora, somos nós que vamos pagar. Então esse novo que vão construir, quanto será essa despesa para pagar? E aí a gente não tem público? Talvez, não sei, se de repente a Copa traga isso de volta, esse interesse. Mas, por exemplo, não existe até agora, né, campos alternativos para as seleções da Copa do Mundo treinarem em Manaus. Estão preocupados com o Vivaldão, construir o Vivaldão. E onde essas seleções vão treinar? Não tem. Até agora não se falou em investimento, não se falou em reforma, não se falou em construir pelo menos um centro de treinamento. Isso não existe, né? Bom, como é o jeito brasileiro de fazer as coisas, talvez em cima da hora se faça alguma coisa. A chance de acontecer a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com o Engenhão, de construírem um engenhão com dinheiro público e depois ser repassado isso daí para uma empresa privada? O trabalho do governo hoje é para minorar, para reduzir ao máximo esse risco. O risco, sem dúvida, existe. Nós temos que ter um produto bom, um produto com alto potencial de venda, que chame a atenção da iniciativa privada e do investidor. Se esse produto não for bom, nós teremos dificuldade de viabilizá-lo. Nós queremos ser lembrados por termos vencido o desafio. O Amazonas quer quebrar esse paradigma de que o governo banca elefantes brancos. Institucionalmente, o Brasil tem padecido com o excesso do sistema de controle. Para nós, gestores, que precisamos entregar um evento com todas as suas premissas de infraestrutura, de qualificação, da melhor forma possível para atender um padrão internacional, nós ainda precisamos sensibilizar os órgãos de controle de que o foco é no melhor resultado possível. Ninguém quer ver repetido, replicado o que aconteceu no PAN, em que, em razão da urgência, houve gastos excessivamente maiores do que o planejamento inicial. Por exemplo, nós tivemos, no caso do Vivaldão, o Vivaldão está saindo aos trancos e barrancos. Por quê? Porque houve licitação, foi detectado sobrepreço, anularam, depois o Ministério Público pediu desfazer tudo, aí o governo voltou atrás, preparou um outro projeto. A construção do estádio, ela custa 500 milhões, 400 milhões é de financiamento do BNDES, 100 milhões é de contrapartida do Estado. Nós temos condições agora, só quem está colocando dinheiro agora na arena é o Estado. Até agora não saiu nenhum recurso do BNDES. Nós esperamos que nos próximos dias saia recurso do BNDES. Né? E a nossa arena, comparada com as outras que estão falando aí, não é tão cara assim. Né? Se você for ver outros estados, o Rio de Janeiro, por exemplo, no Maracanã está gastando 1 bilhão e pouco. Não é verdade? Nós estamos construindo uma nova arena por 500 milhões. Enquanto a seca persiste, o povo amazônico espera que a energia deste lugar ilumine a mente dos poderosos. Se possível, que o dinheiro seja bem empregado, que não haja desvio, que as águas voltem a correr pelo leito dos rios e que a Copa Brasileira seja ainda mais bonita num dos lugares mais impressionantes do planeta. Céu azul, eu quero